Mais uma vez, que a graça e a paz do Pai esteja nos corações, amém? Mas só um pouquinho de som, meu irmão. Eterno Deus, aqui está a tua igreja, Pai. Aqui está o teu povo, que anseia pelo bom alimento, Pai. Queremos agora ouvir a voz do teu doce Espírito e crescer na graça e no conhecimento. Glória a Deus. Sejam bem-vindos nossos irmãos aqui no Facebook, também logo mais no YouTube. Queridos, o Espírito Santo nos deu uma palavra para este dia. É uma palavra muito forte, impactante, reveladora. E você inventou isso, irmão? Não, só vou ler a Bíblia. Amém? Está escrito, nós cremos. O problema é como passaram para a igreja estas informações. E o tema nesta manhã: comportamento satânico e diabólico. Comportamento satânico e diabólico. Eu vou fazer a leitura de alguns versículos, só para dar ênfase à nossa mensagem. Não vou parar muito tempo aqui nesta introdução. Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Olha o que diz. E viu-se um grande sinal aonde? Um sinal. Então não é nada literal. Viu-se um grande sinal no céu. O quê? Uma mulher vestida de quê? Você já viu uma mulher vestida com sol? Então isso é uma metáfora. É uma parábola. Só lembrando que João estava preso na ilha de... Por quem? Por Roma. João era prisioneiro de Roma. João não podia falar abertamente acerca de Roma. Quando ele queria falar de Roma, no livro de Apocalipse, ele chamava de a Grande Babilônia. Então era um livro, e precisamos considerar isso, cheio de figuras de linguagem. João falava dos 4 cavaleiros. João falava da besta com 10 chifres, com 7 cabeças, 10 cabeças e 7 chifres. Então João falava por figura de linguagem, por enigma. E para quem João falava? Para mim, para nós, igreja gentílica? Não. Ele falava para 7 igrejas da Ásia Menor, que ficaria hoje na Turquia. Então João, ele tinha um endereço para escrever a carta de Apocalipse. Então ele começa a falar metaforicamente. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. Não tem como se vestir com sol. Tendo a lua debaixo de quê? Seus pés. A lua debaixo dos pés da mulher, e a mulher estava vestida com sol. E uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. 2. E estava o que a mulher? A mulher estava grávida e com dores e gritava com ânsia de dar à luz. Olha a leitura de João. Próximo. 3. E viu-se outro sinal no céu. E eis que era um grande... dragão vermelho. Parece aquele filme de ninja. Um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças 7 diademas. Que história, hein? Porque o sistema religioso quer pregar isso e, desculpa a expressão, enfiar a goela abaixo para a igreja. Sem uma revelação. Se eu vou ler, eu tenho que explicar alguma coisa. Próximo. 4. E a sua cauda, a cauda do dragão, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, levou após si a terça parte das estrelas do céu.
ao sistema religioso. Foi Lúcifer, o anjo de luz que caiu, se tornou o diabo, que é o dragão, e ele arrastou até essa parte dos anjos. Eles pegaram esse versículo e fizeram a doutrina. É isso? Eu falei que vai ser forte. E lançou-se sobre a terra, a terça parte dos anjos, e o dragão parou diante de quem? Da mulher que havia de dar luz, para que, dando ela a luz, tragasse o quê? O dragão queria fazer o quê? Tragar. Uau! Eu vou matar esse filho. Eu vou matar o filho da mãe. É, o filho da mãe, né, irmão? Próximo. 12:5, Apocalipse. E deu à luz um filho homem. Ô, glória. Que havia de reger todas as com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu. A mulher estava grávida, o dragão queria pegar o filho nasceu e Deus guardou o filho. Você está entrando na mensagem? Você viaja aqui, meu irmão. Não na maionese, mas na Bíblia. Com sabedoria de Deus, vamos pisando devagarzinho e entendendo a Bíblia. Não com essa coisa de misticismo, de medo, que é o capeta, e que não sei o quê, e a mulher com a lua e com o sol nas costas e carregava. Não, irmão, calma aí. É só ler com graça, com paciência. 6. Examinando, vamos lá. E lembrando que não é doutrina aqui para a igreja. Era um relato para um povo que viveu numa época específica. E a mulher fugiu para onde? Fugiu de quem? Do dragão. O dragão queria pegar quem? O filho dela. E a mãe não deixa, né, irmão? Qual é a mãe que vai deixar um dragão vir pegar? Imagine um dragão vir pegar a Safira. Cris dá um baculejo, e sacode para lá e sacode para cá. Não deixa, irmão. E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por quem? Já estava preparado por Deus. Para que ali fosse alimentada durante 1270 dias. Uma linguagem poética, profética, dentro daquele contexto. Ok, irmão, para não nos prendermos muito aqui, vamos agora entender isso aí, vá. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, versículo 1. E quem? O menino que o dragão queria comer. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei, presta atenção nesse homem aqui, Herodes. Eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Próximo. 2. Dizendo: onde está aquele que é nascido rei do judeu? Porque vimos a sua... No Oriente viemos adorá-lo. Percebeu? A mesma história contada de um ângulo diferente. Próximo. 3. E o rei Herodes e toda Jerusalém com ele ficaram perturbados. O homem era rei, mas está vindo aí um outro rei das nações, que vai reger com vara de ferro. Ele é o cara, como dizia a Xuxa, ele é o homem. Herodes se incomodou. E toda Jerusalém se perturbou. Que negócio é esse? Próximo. Mateus 2,4. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes. Os príncipes dos sacerdotes se reuniram. Quem eram os príncipes dos sacerdotes? Aqueles que dirigiam a religião judaica da época. Quando eles souberam que um rei era nascido, os príncipes dos sacerdotes não gostaram desse negócio. Espera aí. Tá vindo um rei aí? Vai mexer nas nossas leis? Vamos ter problema com isso. Então eles se reuniram, eles se congregaram, os principais, os príncipes dos sacerdotes, e os escribas, aqueles que escreviam, aqueles que eram os cientistas, os grandes conhecedores da época, e os escribas do povo, perguntando-lhes onde havia de nascer o Cristo. Todo mundo queria saber. Foi a notícia. Próximo.
Lembrando que isso aqui aconteceu primeiro do que Apocalipse capítulo 12. Primeiro foi esse evento. Depois Apocalipse capítulo 12, que João vem com aquela linguagem porque ele era prisioneiro de Roma. Mateus 2, 13. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a quem? A José em sonho, dizendo: Arabachuriei me canta. Não, irmão, mas foi o anjo que veio falando. E anjo fala em línguas estranhas. Não. O anjo veio falar com José em sonho. E como foi que o anjo falou com José em sonho? Em língua dos anjos. Não, irmão. Falou normal. Na linguagem de José. Porque Deus não vai falar comigo em alemão, que eu não entendo alemão. Se eu soubesse pregar em alemão, vou pregar alemão para você. Você tem alguém aqui que entende alemão? Então não tem por que eu pregar em outra língua aqui. A não ser se tem alguém para interpretar, para traduzir. Ou fico orando para mim mesmo em alemão. Em alemão eu estou me edificando a mim mesmo. Porque Deus eu estou falando em mistério com Deus. Deus entende alemão, vocês não entendem. Então é a coisa minha com Deus, é mistério. Mas vamos lá, é outro assunto. Deixa para a próxima. E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o... Apocalipse dizia: foge para o deserto. Porque o dragão está vindo aí. O dragão quer pegar o menino. O dragão quer destruir a criança. Fuja para o deserto. Fuja para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga. Porque Herodes, diga o dragão. O dragão, porque lá em Apocalipse está dizendo que era o dragão que estava perseguindo a mulher que estava grávida. Você viu que o dragão não tem nada a ver com capeta, com diabo, com... Era uma metáfora. João estava relatando na ilha de Pátimo o que ocorreu em Mateus capítulo 2. Só que como prisioneiro de Roma, ele não podia falar abertamente. Porque senão ele morreria fora do tempo. Ou antes do tempo. E demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. É o dragão de Apocalipse. Próximo. 14. Mateus 2,14. E tendo-se ele... E levantando-se ele, tomou o menino e a sua, de noite, e fugiu para onde? Para o Egito. E lá, João diz que já havia um lugar preparado no deserto, ou seja, no Egito. Já estava tudo pronto para receber José, Maria e o menino Jesus. E o dragão que queria pegar o menino? Está vindo aí, Herodes. Quem está entendendo? É bom assim. 15. Mateus 2,15. E esteve lá até a morte de quem? O dragão morreu. Mas eu pensei que era no Apocalipse. Não, deixa a Damares para lá, irmão. Vamos conhecer a Bíblia. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito foi o meu filho. Próximo. 19. Morto quem? O dragão de Apocalipse 12 morreu. Morto. Eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito. De novo o anjo, né? Dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mamãe e vai para a terra de Israel, porque já estão quê? Mortos. Você percebe que não só era um dragão, tinha vários diabolos, capeta, Satanás, os inimigos de Jesus, mano. Os principais dos fariseus, os principais das sinagogas, todo mundo querendo matar Jesus, mas não podia matar antes do tempo. Ele ia morrer, mas no tempo certo. Porque já estamos mortos os que procuravam a morte do menino. Aí Deus disse: pode ir agora, volta para Israel. Olha lá, 21. Então ele se levantou, tomou o menino, Jesus, e sua mãe, Maria, e foi para a terra de Israel. Fazer como minha filha diz, ela conta a historinha para mim e diz: enfim. Vocês viram?
Por que eu fiz questão de fazer essa leitura para vocês? Porque o tema é comportamento satânico e diabólico. Eu precisei fazer essa leitura para vocês entenderem que Apocalipse capítulo 12 e Mateus 22 Mateus 2 está falando da mesma história. Um dragão que perseguia a mulher que ia dar luz. Era Herodes que estava perseguindo Maria. O menino que ia nascer em Apocalipse e o dragão queria tragar. Era Jesus de Nazaré. Ia fugir para o deserto. Era para o Egito que Deus tinha preparado o lugar. E a lua e o sol eram uma linguagem, uma metáfora que João falava, porque João não podia ser descoberto. João era o crente secreto na ilha de Pátimo. Não tenha medo do Apocalipse. O Apocalipse já se cumpriu. Não tem nada a ver para a gente, para a igreja de hoje. Porque hoje você está no novo e vivo caminho. Comportamento satânico e diabólico. Agora vamos começar com sola. Próximo. João capítulo 6, versículo 70. Respondeu Jesus: não vos escolhi a vós os 12? Um de vós é o quê? Um de vós é um diabo. Se Jesus disse que é um, aqui indicativa que existe vários. Um de vós é um diabo. 71. Tem muito versículo hoje, me perdoem, mas vai ser muito fácil o entendimento, porque Jesus já preparou as mentes. 71. Isto dizia ele de quem? De Judas Iscariotes. Judas era um tipo de diabo, uma tipologia de diabo. Que diabo do grego quer dizer caluniador, opositor. Dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar ou trair, sendo um dos. Porque diabo aqui é um comportamento. E qual era o comportamento de Judas? Traidor. Judas era um diabo. Era um comportamento carnal. Ele era um traidor. Próximo. Mateus 26, 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes, os homens da religião da época, foram eles que mataram Jesus. 15. E disse: que me quereis dar? Que me quereis dar, e eu vos entregarei. E eles, os príncipes dos sacerdotes, e eles lhes pesaram 30 moedas de prata. Já estava profetizado, está lá em Zacarias. Já estava profetizado. Foi vendido por 30 moedas de prata. Próximo. 16, Mateus 26, 16. E desde então buscava a oportunidade para uma pessoa supostamente possuída, como o sistema diz, perde o raciocínio, a sua mentalidade, a sua razão. Judas perdeu alguma coisa aqui? Não, estava tudo premeditado. Estava tudo esquematizado. Eu vou vender por 30 moedas de prata. Eu agora vou buscar uma oportunidade para entregar ao mestre. Próximo. Lucas 22, 3. Entrou, porém, Satanás em... que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Entrou, porém, Satanás. Aí, irmão, Satanás, aleluia, possuiu Judas. Entrou um sentimento, um comportamento no coração de Judas. Entrou a vontade dele fazer o mal com o mestre. Entrou o desejo dele colocar na mão 30 moedas de prata. E é por isso que o sistema religioso, os ditos pastores, estão com esse sentimento de Judas, esse Satanás em si, vendendo e mercadejando a palavra de Deus, para você trazer tudo. Porque queimam Judas, falam de Judas, mas eles agem com o mesmo sentimento satânico. Como você vai mostrar que entrar em Judas aqui, Satanás, não era um ser que entrou em Judas? Como eu falei, Judas não ficou possesso. Como o sistema prega que se Satanás entra, a pessoa perde o sentido, Judas tinha que ficar doidão. Não, Judas não ficou. Porque aqui era um comportamento. Satanás quer dizer adversário.
Próximo. 22:4, Lucas. E foi, Judas, Satanás entrou em Judas. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães, de como o entregaria. Olha, eu vou entregar ele assim, 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 assim. Ah, mas ele fez isso porque Satanás estava com as garras. Ah, Satanás entrou no Judas. Satanás não é onisciente. Então só estava em Judas naquele tempo, né? E as outras manifestações que pegaram versículos isolados e jogaram para a igreja? Próximo. 22:5, Lucas. Os quais se alegraram e convinharam em lhe dar dinheiro. Não se preocupe não, Judas. Eu vou pagar pelo seu feito. Próximo. 6. Lucas 22:6. E ele, Judas, concordou e buscava oportunidade para Lu entregar sem alvoroço. Judas disse: eu vou entregar ele no secreto. Eu não vou chamar atenção. Próximo. 7. Perdão, Mateus 26:47. E estando ele ainda a falar, Jesus estava lá no Getsemane, ele estava lá com seus discípulos. Estando ele ainda a falar, eis que chegou quem? Mas Jesus, por que tu não disse que quem chegou aqui foi Satanás que tinha entrado em Judas? Não, porque quem entrou ali, quem chegou ali, foi Judas mesmo. Com sentimento satânico. E Jesus já sabia. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes de quem? Ah, o capeta está doido para matar Jeová. Não, eram os homens que queriam matar Jesus. E pelos anciãos do quê? Ancião ali era o quê? Os líderes religiosos da época. Os homens que tinham a Torá, que faziam a leitura de Moisés. Eram os pastores da época. Vamos matar esse homem aí. Ó. O dragão tentou, não conseguiu, agora é nós. Herodes tentou, não conseguiu, agora é nós. Próximo. Mateus 26:48. E o que eu traía, tinha-lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. Judas disse: olha, me dê minhas 30 moedas, quando vocês chegarem lá, quando chegarmos lá, eu vou dar um beijo nele. Porque ele é muito parecido com os outros discípulos, então vocês vão olhar e não vão identificar. Mas Judas, o seu mestre não é aquele com o olho azul? Com aqueles cabelos loiros? Mas Judas disse: não. Vocês estão assistindo muito filme de Hollywood. Ele é muito parecido conosco, ele é bem comum no nosso meio. Tanto ele é tão parecido que eu vou ter que dar um beijo nele, porque senão vocês vão prender o homem errado. Esse era o motivo do beijo, porque o beijo era um sinal. Aí o irmão falou assim: a sua igreja não dá ósculo santo? Eu falei: rapaz, eu sou meio beijoqueiro, eu beijo irmã, eu beijo irmão, eu beijo criança. Mas não tem nada com santo, porque Judas também deu um ósculo santo para trair o mestre. Mas nós damos um beijo, um abraço, mas não há em nós um sentimento satânico e nem diabólico. Não deve haver. Próximo. Mateus 26:49. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. E quem beijou? Judas beijou Jesus. Um sentimento satânico e diabólico que estava em Judas. Vamos lá. Vamos caminhar. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro, presta atenção de Pedro. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Um homem chamado José, ele era um homem justo, ele era negociante, ele pegava sempre umas ofertas lá e colocava nos pés dos apóstolos. Quando Ananias e Safira eram um casal, viram aquele ato de José, tiveram vontade de fazer também para se aparecer, mas com malícia, um comportamento maligno. Então eles venderam parte de uma terra
E eles trouxeram uma parte do valor daquela terra para trazer para os apóstolos, para ofertar. Só que quando eles ofertaram, Pedro, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo revelou a Pedro que ele estava mentindo, não para o homem, mas tentando mentir para Deus, se é que possível isso. Então Pedro disse assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Lembrando que Satanás aqui é um adjetivo, é um comportamento. Por que encheu Satanás o teu coração? Não é o capeta, não é. Por que Satanás encheu o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte da idade próximo. Guardando-a não ficava para ti, o dinheiro é teu, a herdade é tua. Você tem um carro, tem uma casa, você quer vender, eu vou vender meu carro, minha casa, mas eu não vou dar um centavo ao irmão Elcio. Para a igreja eu não dou. Tudo bem, é teu. Faça o que você quiser com o seu dinheiro. Mas Ananias não, ele queria mentir para o Espírito Santo, mentir para Deus e enganar a igreja. E ninguém engana o povo de Deus. Guardando, engana porque houve mensagem errada. Guardando não ficava para ti, vendida não estava em teu poder, porque formaste este o quê? Mas Pedro disse que, por que Judas, Satanás encheu teu coração? Volta aí, irmão, outro versículo. O 3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu o quê? Satanás o teu coração. 4. Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio no teu coração. Já não é mais Satanás, porque era um comportamento. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Perdoei, meus amados, que eu passei uns dias um pouquinho de febre, mas vamos que vamos. Próximo. Atos, capítulo 8, versículo 9. Aqui é uma outra situação. Então nós vemos lá que quem encheu o coração de Judas, ou de Ananias, eram as suas próprias emoções, as suas vontades. O sentimento de querer mentir, como o de Judas de trair, porque isso era comportamento. Judas queria trair, e Ananias mentiu. Judas traiu e Ananias mentiu. Satanás ali é só para dar ênfase àquilo que está no próprio homem. Deve estar registrado. Tem que estar registrado. Eu vi uma mensagem, uma entrevista do Pedro Bial, entrevista com Bial, com o padre Fábio de Mello, alguns dias atrás, algum tempo atrás. E o Pedro Bial, eu não sei que ironicamente ele tentou expor o padre. Ele disse assim: você acredita na existência do diabo? Aí o padre olhou para ele e disse sim. Aí Bial disse: então explique. Esse povo gosta de explicação, né? Aí o padre falou assim: meu Deus. Aí os crentes ficaram com vontade de matar o padre. Eu não. O padre falou assim: todos nós temos um diabo. Quando nós fazemos o mal, isso é um tipo de diabo em nós. Temos que destruir esse diabo que é em nós. Quando nós fazemos o bem, nós manifestamos o amor e a bondade de Deus. E a plateia, ó. Aí os crentes: eu não falei que esse padre é herege. Ele disse que não existe diabo, que em outras palavras ele disse: não existe um ser espiritual. Diabo é um comportamento. Outro dia o Papa Francisco também, são fontes de informações aí, o Papa Francisco declarou que não existe inferno como pregaram, como eles mesmos pregaram, porque quem pregaram essa heresia foi ele. Inferno é um lago de fogo e enxofre. Enxofre naquela época servia para alimentar o fogo. Se tirasse o enxofre, o fogo apagava, era combustível da época. E quando Jesus falava do lago de fogo e enxofre, Jesus falava lá do lixão que ficava nas partes lá de Jerusalém, que jogava os cadáveres, onde os bichos comiam e nunca morriam. E o enxofre era jogado para manter o fogo aceso. E aí jogava enxofre, fedia enxofre, e aí as carnificinas eram queimadas. Jesus, por meio de uma parábola, ele disse: se vocês não arrancarem os seus olhos, que são maus, se vocês não cortarem as suas pernas, os seus braços, as suas mãos, que fazem coisas erradas, e não lançarem lá,
no lago de fogo e enxofre, para ser queimado, vocês não vão herdar o reino. Aí o Papa veio à tona e disse assim, não existe inferno espiritual, lago de fogo e enxofre. Aquilo era uma metáfora que Jesus estava usando. Porque inferno, nós sabemos que veio do latim, que quer dizer lugar de sepultura. Que na Bíblia não tinha nem que ter essa palavra inferno, é Sheol ou Hades, que quer dizer lugar dos mortos. Os filhos de Deus, eles passaram da morte para a vida eterna. Não verão a morte. Os filhos da perdição, bode, joio, vaso de ira, aqueles que não têm o Espírito Santo, que não são de Deus, eles vão morrer e ficar presos na morte. Isso é inferno, isso é perdição eterna. Eles não terão a possibilidade de ver Deus. Mas nós, filhos de Deus, o veremos face como Ele é. Não falei que esse padre, esse papa é tudo doido? Irmão, acho que o povo lá está com mais revelação do que muitos filhos de Deus nas ditas igrejas evangélicas. Sabe o que é isso? A graça de Deus. Não depende de religião, como o irmão falou. Não depende de placa denominacional. Deus revela, manifesta o que Ele quer. E você é um privilegiado nesta manhã, neste dia, de estar recebendo esta revelação do Espírito. Atos 8:9. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade arte mágica. Esse homem era um mágico. E tinha iludido o quê? O povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Ele iludiu o povo com artes mágicas. Assim, vou logo direto. Assim estão, nesta manhã, homens se dizendo pastores, com Bíblia na mão, iludindo o povo de Deus com artes psicológicas, maliciosas, iludindo, enganando o povo de Deus, e isso com Bíblia. Traga seu tudo, sacrifica seu Isaac, traga teu dízimo no altar, e vai, sobe, desce, cai, e pula, e é arrebatado. Esse também fazia isso, e enganava o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Próximo. 10, Atos 8:10. Ao qual todos o quê? Todos atendiam. Irmão, não, se o irmão Cunha falar da Bíblia, eu não quero nem saber. Mas aquele profeta que adivinha até o chassi do carro, esse eu quero ouvir. Aí iludia todo mundo. E é o que mais a gente vê hoje nas redes sociais. Você que está de amarelo aí no meio, levanta aí. Aleluia! Deus manda te dizer, Deus mandou dizer nada. Fala da Bíblia, irmão. Você de óculos aí, ó, varão. Deus manda te dizer que está preparando uma bênção para você. Que está chegando. Aí o irmão, coitado, está ali todo envolvido emocionalmente, porque o ambiente já é propício. O irmão está todo ali mesmo. Eu não sei como foi que o irmão veio. E problemas de família, não, é um exemplo. Problemas, trabalho, dinheiro, tal, dívida, não sei. Aí o irmão está ali todo envolvido. Aí vem um infeliz, mágico, com Bíblia na mão, iludindo, e todos atendem. Deus manda te dizer, e que não passa dessa semana, e bababá, e bebê, o coitado. Não tem nada de Deus. Me desculpe a forma que eu estou falando, mas a gente precisa tapar a boca dos contraditores. Foi o que Paulo falou. Esses homens estão enganando e ficando ricos às custas do povo de Deus. E enganando. Esse era tido como um grande personagem. E por que, irmão, você está fazendo analogia com este homem que não era crente com os crentes? Ah, porque os crentes também crucificaram Jesus. O crente também vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Dizia crente. Próximo. 11. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. O homem já iludia, já enganava o povo há tanto tempo, que todo mundo obedecia. Né, irmão? Esse é o profeta. Esse falou, nem Jesus. Aí teve um rapaz aí de um sistema religioso, que ele disse assim, olha, o diabo se manifestou. O diabo se manifestou. O diabo... não pode dar nome não, que a gente está sendo assistido aí, então. O diabo se manifestou. Era o filho, não era o pai não.
era a cópia. O diabo se manifestou, nem com o nome de Jesus eu consegui expulsar. Mas eu me revoltei. E eu disse, vocês já viram isso? E o povo acredita, porque há muito tempo eles vêm fazendo isso. Quem expulsou fui eu. Jesus? Que Jesus, rapaz? Jesus aqui, ele está como Apocalipse 3:20. E o dono da igreja, que era a igreja lá, não abria para Jesus entrar. Aqui Jesus não expulsa nada. Quem expulsa aqui sou eu. E ele, por causa do tempo, há muito tempo, as mentes das pessoas já estavam cauterizadas, sensíveis, acreditavam em qualquer baboseira. Não obstante, Paulo chega lá também em Atenas, na Grécia, encontra vários altares, e um altar estava lá escrito, ao Deus desconhecido. O povo estava tão envolvido com misticismo, crendo em tanta coisa, que estava adorando um altar vazio. Aí Paulo aproveitou com a mente de Cristo, entrou no meio do sistema, e aí pregou Jesus Cristo. E Paulo já foi logo dizendo, olha, esse é maior do que todo mundo, não habita em templos feitos por mão de homem. Aí usam-se aquele texto isolado para dizer que não precisa se reunir não, porque Deus não está aqui em quatro paredes. Ali tem um ensinamento, irmão, calma. Paulo estava dando uma mensagem ali. Claro que Deus não está em templo com quatro paredes. Deus está em nós. Nem no antigo pacto Deus estava em templo com quatro paredes. Ele se manifestava diferente. Então Paulo pegou aquela oportunidade ali e falou de Jesus. Pregou Jesus. Paulo disse, em tudo eu vejo que vocês são extremamente religiosos. Oh, o povo de Deus está assim hoje. Aí fala daqueles que estão fora das ditas igrejas de Deus. Ah, você crê em folha de arruda, você crê em cabeça de vaca na porteira, você crê em ferradura atrás da porta, você crê nisso, você crê naquilo, você precisa de Jesus. Aí ele disse, é mesmo, irmão? É. Então vou para a tua igreja. Então vamos lá, levanta a mão, aceita Jesus, se batiza, tu é salvo. E agora? Agora leva a rosa para casa? Ué, tu falou da minha arruda, quer me dar rosa agora? Agora leva a água ungida do pastor. Oh, tu falou da água benta que o padre me deu, agora tá me dando água ungida? Não, e o óleo que veio de Israel? Que Israel, irmão? Que eu comprava no mercado na frente. O sujo falando mal lavado, irmão. Não, porque eu era idólatra, agora eu não sou mais. Eu era idólatra, agora eu não sou mais. Esse pastor é uma benção, se ele morrer eu morro junto. Oxente. Tu foi chamado para seguir pastor, homem? Tu foi chamado para seguir Jesus, que comprou a tua vida. Foi Jesus! Um abençoado chegou para mim e disse, irmão, eu creio nessa palavra que vocês pregam. Eu queria tanto me reunir com vocês, mas eu não posso. Por que, irmão? Não, porque eu já tenho um vínculo de amizade com meus pastores. Eu digo, interessante. Imagine o vínculo de amizade de Paulo com Gamaliel. Aí Paulo disse, quando eu fui chamado pela graça, não consultei carne e sangue. Imagine o vínculo de Paulo com Gamaliel e com os senhores lá na sinagoga. Paulo disse, não consultei carne e sangue. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Paulo disse, se fosse para agradar os homens, não seria servo? Se é para agradar os homens, então fique lá na religião, no mundo. Porque tem que agradar meu amigo que está me chamando para o carnaval. Tem que agradar o meu amigo pastor, porque ele quer que eu venha ungir o povo aqui com óleo. Que eu venha pedir dízimo. Que eu venha levar o povo para o monte para buscar o Espírito. Eu não fui chamado para agradar homens. Nós fomos chamados para agradar Jesus Cristo. E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Próximo. 18, é a mesma pessoa. Atos 8:18. E Simão, vendo que era Simão o nome dele. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos eram dado o Espírito Santo, lhes ofereceu o quê? Eu tenho pago. Porque lá era assim, o momento de transição da lei para a graça em Atos dos Apóstolos. O Espírito ainda não tinha sido manifesto, já estava nas pessoas. Mas havia a necessidade dos apóstolos orar, colocar a mão para que eles crescem ali que de fato aquela manifestação do Espírito que houve em Atos 2 já estava neles, mas tinha que vir à tona. Hoje não precisa colocar a mão para o Espírito vir, porque o Espírito já veio e já habita em você.
Agora é pela palavra, não é pela minha mão na tua cabeça, é pela leitura do Evangelho. Quando eu leio Efésios, capítulo 3, capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz, crendo no Evangelho da verdade, a palavra da vossa salvação, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Então não é mais a minha mão na tua cabeça para orar para você ver a manifestação do Espírito. Agora é pela pregação do Evangelho. Então ele ofereceu dinheiro, porque ele disse, olha, Pedro coloca a mão, o Espírito vem. Eu pago porque eu quero fazer assim também. Próximo. 19. Dizendo, olha o que ele disse. Dizendo, dai-me também a mim esse poder. Ué, mas você não enganava todo mundo em Samaria? Há muito tempo você não vem iludindo o povo. E por que agora você quer pagar para ter esse poder? As coisas de Deus, meus amados, é por graça, não é pelo que tu tem, é pelo que Ele é nas nossas vidas. Dai-me desse poder para que aquele sobre quem eu puser as mãos, receba o Espírito Santo. Eu sou mágico, eu entendo de enganar o povo, mas eu quero ter poder para quando eu colocar a mão assim, a irmã fazer... Aí eu era invocado com isso, eu era pastor pentecostal, pregador pentecostal. E aí eu fui aprendendo essas coisas. Ah, você não sabe como eu fiquei emocionado, viu? Viu, irmã Camila? Você não sabe como eu fiquei emocionado pela primeira vez, quando uma pessoa fez... eu vou te pegar. Você tem fogo nos seus olhos. Aí eu olhei para a cara dele e disse, se o capeta está dizendo que eu tenho fogo no olho, então estou cheio de poder. Irmão Lázaro, eu fiz assim, ó. Eu não sei se eu não tinha escovado o dente. Eu sei que quando eu soprei no microfone, meu irmão, um camarada... que pena que ela não está aqui para testificar. A minha irmã Cleusa, que é minha madrinha de casamento, é Armando. Na casa de Cleusa e Armando. E estava junto com um pastor lá. Esse aí eu não tenho medo não, é magrinho. Eu digo, esse demônio é carnal, ele tem medo de quem é forte. Aí eu, já que não tem medo do pastor magrinho, então é comigo mesmo. Eu vejo fogo no teu olho. Aí eu, aleluia. Aí eu, caiu. A irmã Cleusa, o irmão Armando olhou para mim, menino. Aí, meu irmão, eu já saí assim, ó. É muito poder. Agora até eu acreditava nisso. Por isso que Paulo disse, mas nós precisamos entender o Evangelho. Ô irmão, eu estou sem pressa hoje, vamos aprender de Cristo. Eu senti que teve gente que não gostou não. Por isso que Paulo disse, meus irmãos. Por isso que Paulo disse, tudo o que eu tinha antes eu considerei como esterco. Considero como escória. Para que eu possa ganhar Cristo e ser achado nele. Tendo a justiça que vem dele e não dos homens. Porque eu tinha justiça que vinha dos homens da religião. Assopra o endemoniado cai. Pega o microfone. Aí depois de 7 anos nesse engano, eu chego para a igreja e digo, irmão, língua estranha na Bíblia é falar em outros idiomas sem nunca ter estudado. É uma capacitação que Deus deu lá aos discípulos, que pode até ocorrer hoje, não sei, assim queira Deus, de você falar em outro idioma sem nunca ter estudado. Mas eu acreditava que era o Abachura ele me canta. E aí é uma escola, você entra num lugar que todo mundo fala, você diz, não, eu vou ter que falar esse negócio aí. Pastor, vem me iludir aqui. Como é que faz, pastor? Você que sabe dessa arte mágica aí. Como é que faz? Minha voz está indo embora? Vem me iludir aqui, pastor. Aí o pastor diz, primeiro eu coloco a mão na tua cabeça. E depois eu começo. Blá, 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 blá. Aí você vai embolando a língua. Foi assim que me ensinaram. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. E a língua vai embolando. E quando vê você tá... Aí o pastor olha para você e disse, você agora foi batizado com o Espírito Santo. Mentira! Pegue a Bíblia e venha contestar, irmãos. E ele sabe disso. Teólogos que fazem isso nos púlpitos olharam para mim. Aí um meio atrapalhado aí chegou para um Marquinhos Feliciano e disse assim, tu sabe que tu está enganado. Tu sabe que isso é mentira.
Aí o infeliciano baixou a cabeça e disse: o senhor tem razão. Saiu. Aí continuou a mesma coisa. Aí o Senhor disse assim: eu avisei para ele, falei que isso é engano, e ele continua lá. E mais coisas. Não só foi só isso. O povo gosta disso, irmão, porque isso dá auditório, isso enche casa, isso dá ibope, isso é sinônimo de poder. Mas aqui na graça de Deus, o poder de Deus que nós opera. Dizendo: dá-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Próximo. 8:20. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para o quê? Para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus é alcançado por dinheiro. Próximo. 21. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é o quê? É reto diante de Deus. Próximo. Arrependa-te, pois desta tua o quê? Iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento da onde? Olha aí, ó. O que era isso? Comportamento satânico e diabólico, como de Judas, como de Ananias, e como dos homens. Próximo. 23. Disse Pedro: pois vejo que estás em fel de amargura. Mas tu não era mágico, tu não enganava o povo, mas não se sentia realizado. Colocava a cabeça no travesseiro e não dormia, porque tinha consciência que estava enganando o povo, e o povo achando que ele era um personagem de Deus, que era um enviado de Deus. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Efésios 4:25. Disse Paulo: vamos entender o raciocínio. Por isso deixai o quê? Um comportamento, um sentimento. E falai a verdade cada um para o seu. Porque somos membros uns. Próximo. 26. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Que é isso, Paulo? Se você se irou de manhã, antes do sol se pôr aí, ou seja, não perca muito tempo. Falando português. Não perca muito tempo, não. Vai ter com o teu irmão, se reconcilia, fique em paz. Não é no sentido literal. Eu vou esperar. Quando o sol estiver perto de se pôr, aí eu vou e corro e peço desculpa, irmão. Não, irmão. É só para não passar muito tempo. Irai-vos e não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira. 27. Nem vou olhar. É o que está escrito? Não dê lugar ao diabo. O que é diabo aí na visão de Paulo? Carne. Paulo disse para não mentir, para não se irar, para não pecar. Aí Paulo diz: não dê lugar ao diabo, irmão. Porque o diabo ali é um adjetivo. Em outra passagem, está escrita em Gálatas capítulo 5, versículo 16, Paulo diz que é uma luta constante a carne contra o espírito. E lá, ao invés de diabo, Paulo usa no sentido literal carne. Paulo fala: feitiçaria é obra de quê? O sistema religioso diz que é do diabo. Que também é carne aí. Mentira, prostituição. Ele diz que é pombagira, Maria Padilha, não sei o que. É tudo obra da carne. Aí Paulo disse, resumindo tudo: não dê lugar ao diabo. E diabo aí é um adjetivo, se refere às emoções da nossa carne quando você não está vivendo o evangelho, ou quando você não tem caráter cristão para viver renunciando os sentimentos carnais. Por isso que Paulo disse a Timóteo: fazei morrer em ti o quê? As paixões carnais. Ou seja, Timóteo, não dê lugar ao diabo, Timóteo. E por que diabo aí, irmão, é carne? É fácil. Próximo. 6:10 Efésios. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra o quê? Astutas ciladas do diabo. Substitua o diabo por carne, dá no mesmo. Porque é adjetivo que Paulo está usando. Como assim, irmão? Na Bíblia, vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judeia estão em Jesus Cristo. Porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Próximo. Os quais também fizeram o quê? Mataram
o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários, Satanás, adversários, são contrários, adversários a todos os homens que falam de Deus. Eles mataram Jesus, mataram seus próprios profetas, e Paulo está dizendo, estão nos perseguindo. Para que eles estão te perseguindo, Paulo? É o diabo que está dizendo, irmão, eu estou orando aqui, porque quanto mais eu oro, mais o diabo se levanta na minha vida. É demônio que vem daqui, é demônio que vem dali, e eu fico lutando. Lutando contra quem, irmão? A nossa luta não é contra a carne e o sangue no sentido de agredir a pessoa. É contra sofisma, altivez, pensamentos e doutrinas que eles abrem a boca e lançam na igreja. Eles atuam nas regiões celestiais, onde o povo se reúne, onde o povo está em Cristo Jesus, melhor dizendo. Vamos lá. Olha o que Paulo está falando, para você entender o versículo 18. Os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agrada a Deus, e são contrários a todos os homens. 16. E nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, que é o evangelho da graça, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Deus está irado com eles. Próximo, 17. Nós, porém, irmão, dizendo Paulo, e Paulo andava aqui com Tito, com Timóteo, com Silvano, que é o mesmo Silas, que não é o Malafaia. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós, por um momento de tempo, de vista, mas não do coração. Paulo disse, meu coração está com vocês. Tanto mais procuramos, com grande desejo, ver o vosso rosto. Paulo disse, eu estou querendo ver vocês. Próximo. 18. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco. Pelo menos eu, Paulo. Mas Satanás nos impediu. Quem era Satanás, hein? Os homens que mataram Jesus, que mataram os profetas e que perseguiam Paulo, para Paulo não pregar o evangelho. Os falsos irmãos, os religiosos da época, os opositores ao evangelho de Jesus Cristo. Então, eles eram um tipo de Satanás na vida de Paulo. Paulo disse, eu queria ir ter com vocês. Pelo menos eu quis ir ter com vocês. Mas Satanás não lhe pediu. Por que Paulo ali usou Satanás? Você imagina se Paulo fosse dar nome aos bois? Quantas pessoas perseguiam Paulo? Tantos? Paulo fala de Emineu. Paulo fala de um tal de Alexandre Latoeiro que esbofeteava ele, que resistia a ele. Paulo fala de um espinho na carne que foi dado, a saber, um mensageiro de Satanás, para bater nele, para que ele não se exaltasse. Então tinha vários opositores a Paulo. Paulo, para resumir, usava esta linguagem aqui. Satanás, o diabo, que quer dizer uma coisa só. Adversários, opositores, caluniadores, que estão nos impedindo de pregar o evangelho. E quem é que quer nos impedir de pregar o evangelho nesta manhã? Ô irmão, ore por mim aí, porque eu estou rouco. Deve ter algum demônio aqui tentando pegar na minha garganta. Para com isso, irmão. Eu quero que vocês orem pela minha vida, para eu restaurar minha saúde, para Deus me dar cada dia mente iluminada e sabedoria para pregar essa palavra. Mas eu não vou pedir a vocês oração para vocês orar para o capeta não me pegar. Que capeta, irmão? Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus. Ninguém toca naqueles que são de Deus, porque quem habita em você é o Espírito Santo de Deus. Satanás e diabo que querem nos impedir são aqueles que são opositores a esta palavra, que herege, falso profeta, estão acabando com minha empresa do lado aqui, porque estão dizendo que não existe dízimo. Estão acabando com minha empresa do lado, os irmãos não querem nem vir mais para a igreja, porque assistem esse irmão aí no YouTube. Aí os irmãos descobriram agora que eles não precisam ficar bajulando o pastor, porque o pastor deles é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É por isso, irmão. Aí são os nossos adversários aí, ó. Vamos lá. Tem mais, irmão? Tem. Isso é comportamento. Atos 13:6.
Paulo, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, faço o quê? Chamado o quê? Bar quer dizer filho. Jesus. Olha, ele era falso judeu e o nome dele era filho de Jesus. Que lindo, né? Ninguém vai usar aí, ó. Ele é o capeta, enganador. Não, irmão. Aí Paulo disse, eles vêm transfigurando-se apóstolos de Cristo, mas são ministros de Satanás. São ministros da mentira. São enganadores. Mas eles vêm como se fosse de Cristo. Eu estou precisando de 7 bilhões para manter a televisão. Eu só estou precisando de um ventiladorzinho para dar uma melhorada. Eles estão transfigurando de apóstolo de Cristo. Vem até com o nome, ó. Bar Jesus, filho de Jesus. Mas é falso profeta, enganador. Próximo. 7. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo. Procônsul Sérgio Paulo. Homem prudente. Então, o Bar Jesus, o falso profeta, ele andava com um homem chamado Sérgio Paulo. Homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir o quê? Esse homem era prudente. Ele andava com o falso profeta, mas ele queria ouvir um homem de Deus. Quando ele viu Paulo e Barnabé, Saulo, né, e Paulo, Barnabé é o mesmo. Quando ele viu Saulo e Barnabé, ele, vem cá, fala desse evangelho para mim aí. Mas o falso pastor estava do lado dele, Bar Jesus. Aí ele não ia deixar barato, né, irmão? Você não saiu da sua casa, do seu bairro, do fim de mundo para vir ouvir uma palavra aqui nesta manhã e seu ex-líder souber e deixar barato. No mínimo ele vai dizer, você está seguindo aquele povo, é tudo herege, tudo maluco. Cuidado para não perder a salvação. Mas você já está vacinado. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, este chamando assim Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Próximo. 8. Senão não vai. Mas, falei até bonito agora. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Ou procônsul. Esse negócio aí. Próximo. 9. Todavia, Saulo que também chama. O nome dele não mudou. Tem gente que diz que o nome dele mudou. Só porque em grego e hebraico soava diferente. Todavia, Saulo que também se chama Paulo, cheio de quê? Do Espírito Santo, fixando os olhos nele. 10. Disse, ó filho do diabo, filho do pecado, filho da perdição, foi isso que Paulo estava falando. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? E o contexto vai dizer que Paulo levanta a mão e lança uma palavra e ele fica cego por um tempo. Paulo chama ele aí, ó, falso profeta, de um filho do diabo, mentiroso, opositor, enganador. Era um comportamento desse homem. Ele era mentiroso, enganador, falso profeta. Ele não estava possuído. Era um comportamento. Tem mais? Tem, vamos lá. Mateus 16, 13. Olha que assunto interessante. Mateus 16, 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem diz os homens ser o filho do homem? Próximo. Eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. A Jesus, é isso que estão dizendo de mim? É isso que o povo está dizendo que eu sou? É Elias? É João Batista? É um dos profetas? Estão dizendo isso? Disse-lhe ele, Jesus, e vós, quem dizes que eu sou? Porque a igreja sabe quem é o seu Senhor. Jesus disse, as minhas ovelhas, lá no livro histórico de João, ouvirão a minha? Porque elas me seguirão, porque elas vão me ouvir e vão seguir a voz do seu pastor. Aí Jesus chegou para eles e disse, eles dizem que eu sou Elias, que eu sou Jeremias, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eles dizem que eu sou Jeová. Eles dizem que eu sou o Deus Elohim. Eles dizem que eu sou isso e aquilo. Mas para vocês, quem eu sou?
16. Simão, Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus. Cristo é o quê? O ungido, ou o Messias, o Salvador. Pedro estava dizendo: nós sabemos quem o Senhor é. Vocês sabem que é Jesus. Vocês não estão aqui seguindo alguém cegamente. Os olhos de vocês foram iluminados. Vocês não estão seguindo a homens. Vocês sabem quem vocês estão seguindo. Pedro disse: nós sabemos quem estamos seguindo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Próximo. 17. E Jesus respondendo, disse-lhe, presta atenção. Jesus respondendo disse: bem-aventurado ou bem feliz és tu, Simão. Bar quer dizer o quê? Filho. No caso ali, Simão Pedro era filho de Jonas. Bem-aventurado és tu, Simão Bar Jonas, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Quem te revelou que eu sou Cristo? Não foi carne e sangue, não foi teu pastor assembleano, não foi o teu pastor labareda de fogo, não foi o bispo, apóstolo, não foi ninguém. Quem te revelou que eu sou Cristo? Foi meu Pai que está no céu. Não foi carne nem sangue. Você não aprendeu esse evangelho em um curso de teologia. Foi Jesus que te revelou no teu espírito. Quando Jesus falou isso, Pedro, sabe o que foi o problema de Pedro? Nesse momento, Pedro precisava de um espinho na carne como Paulo, para que ele não se exaltasse pela revelação. Pedro se exaltou. Paulo disse: olha, eu fui no terceiro céu, recebi palavras inefáveis, mas aí também eu ganhei um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para quando eu me exaltasse, ele, pau. Para que eu não me exaltasse, foi dado um espinho na carne. Eu orei a Deus 3 vezes e Deus disse que não vai tirar, porque a graça dele me basta. Então eu tenho que conviver com esse espinho para não me ensoberbecer. Quando Jesus disse a Pedro: não foi carne nem sangue, mas foi o Espírito, foi o Pai que te revelou. Aí Pedro, por quê, irmão? Por quê? Está escrito, olha lá. Só porque está escrito. 21, Mateus 16, 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos. O dragão de Apocalipse já tinha morrido, Herodes já tinha morrido. Dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, tinha outros, e dos escribas, e ser morto e ressuscitar o terceiro. Jesus começou a relatar o que ia acontecer com ele. O plano da nossa salvação e redenção. Pedro, aquele mesmo que disse que Jesus era o Cristo por Deus, pelo Espírito, entrou na carne. Comportamento satânico e diabólico. Olha o que Pedrinho fez. Vá. E Pedro, tomando de parte... Não, mestre, calma, mestre. Não é assim, vem cá, mestre. Tomando de parte, chamou a parte. Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo. Pedro começou a repreender Jesus. Aí os homens, síndrome de Pedro. Você dá o seu dízimo e eu coloco Deus na parede. É? E Deus é obrigado a dar, é? Ui, que lindo. Começou a repreender o Senhor, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Em outra palavra, que é em outros textos, eu não vou deixar que isso aconteça com você, Jesus. Jesus olhou assim para aquele comportamento de Pedro. Próximo. Vocês já viram isso, né? Ele, porém, Jesus, voltando-se, disse a quem? A quem? Jesus voltou, vou parafrasear. Jesus voltou. Sai, Satanás, sai, capeta, miserável, entrou no corpo de Pedro e tal e tal. Não, irmão. Pedro falou conscientemente, lucidamente. Pedro falou que não queria deixar Jesus morrer. Mas Pedro, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, que serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens.
era um comportamento de Pedro, o mesmo que tinha glorificado a Jesus, dizendo que ele era o Cristo. Agora entrou na carne, deixou as emoções fluir, e até tentou, se a gente for olhar no ângulo humano, ele tentou fazer uma causa nobre. Não, eu não vou deixar o Senhor morrer. Mas ninguém pode impedir, meu amado, o propósito de Deus. Então ele era pedra de tropeço na vida de Jesus. Ele era uma pedra de escândalo na vida de Jesus. Aí Jesus olha para ele: para trás de mim, Satanás. O que é isso? Que expressão é essa de Jesus? É como se Jesus tivesse olhado para Pedro e dissesse: está repreendido. Eu vim para isso, eu nasci para isso. Só isso, irmão. Jesus repreendeu Pedro usando um adjetivo de Satanás, que quer dizer alguém que é adversário a um propósito, aquilo que Deus estabeleceu. Quem entendeu? E se não entendeu, ore, peça o Espírito Santo para você entender, porque não tem jeito, é isso aí. Não adianta ir atrás de Satanás que possui pessoas. Você vai ficar dando murro no vento. Paulo disse: eu não fico batendo como que batendo no vento. Eu tenho objetivo, eu tenho um alvo. O nosso alvo, vou usar ali a palavra do irmão, são as vidas que estão aí sendo enganadas, sofrendo, e nós como igreja precisamos resplandecer a glória desse evangelho e levar Jesus para essas pessoas. E não ficar aí destruindo, chutando prato de macumba. Eu já fiz muito isso, olha lá, meu irmão. Hein? A gente sair chutando prato de macumba, está repreendida. Bobagem, obra da carne. Não faz mal, faz mal àqueles que crê, porque a mente está assídua a isso, sensível a isso. Aí faz mal. Mas quem está com Cristo na vida, meu irmão, quem está com conhecimento do Evangelho, nenhuma ferramenta preparada prospera, meu irmão. Ninguém pode amaldiçoar quem Deus já abençoou. Não vale encantamento contra o povo de Deus. Para trás de mim, Satanás, que serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Jesus está falando de coisa de homem, e não da coisa do inferno, do demônio, do mundo. Irmão. Ao mesmo tempo que Pedro foi usado pelo Espírito, haja deu lugar à carne. Sentimento, comportamento satânico e diabólico. Vamos, por causa do tempo. Aí ele aprendeu. Pedro aprendeu. Você está aqui, modo de falar, né? Você está aqui para aprender nesse dia, nessa manhã. Pedro aprendeu. Aí quando Pedro aprende, olha o que ele diz. 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos se humilhe que ele exalta. Próximo. 7. Lançando sobre ele toda a vossa, porque ele tem cuidado de vós. Aquilo era a ansiedade de Pedro. No mesmo contexto que Pedro diz: tu é o Cristo, no mesmo contexto ele diz: eu não deixo tu morrer. A ansiedade tomou conta dele, e ele já quis impedir uma obra que Jesus ia executar na cruz. Aí Pedro diz: se humilha e lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Calma, irmão, tenha paciência. Fale no tempo certo, escute no tempo certo, viva o que Deus está estabelecendo. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Próximo. Sede sóbrio. Vigiai, seja prudente, sóbrio. Jesus disse: seja simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Seja inteligente, sóbrio. Não é embriagado. Você não está aqui para ser embriagado pela religião. Você está aqui para andar com sobriedade, com a tua mente ativada. Uma fé genuína. Sede sóbrio. Entenda o que nós estamos falando nesta manhã. Entenda o que o Espírito Santo está ministrando. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda onde? Bramando como? Buscando a quem possa. Agora vocês vão ver. O diabo, disse Pedro, o diabo, vosso adversário, anda em vosso. O diabo é onipotente? Se existia um diabo espiritual, ele era onipresente? E como era que ele ia estar ao redor de um aqui? Ao redor de outro ali? Ao redor de outro ali? Ao redor de outro ali? Não tem fundamento.
Então, o que é esse diabo que anda ao redor que Pedro está falando? Carne. Porque a carne sempre vai estar conosco. E o que é carne? É corpo literal? Não. Sentimentos carnais. Desejos. Que nunca se converte. Jesus disse em João 6,63: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. A carne para nada presta. Jesus disse também quando ele estava orando com os discípulos: vigiai e orai, porque o espírito está, a carne é. Esse é o diabo que anda ao nosso derredor. Comportamentos, sentimentos, que se você não ser prudente e não vigiar, não estar na palavra, você cede a prostituição, bebida, promiscuidade. E daqui um dia, ao invés de estar glorificando a Deus, está sendo pedra de tropeço. Fulano não era crente e já está na cachaça? Fulano não era evangélico? Já está no mundo? Seja sóbrio, vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, e Pedro sabia disso, porque o próprio Pedro foi repreendido por Jesus. O vosso adversário anda ao redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O que é que o leão faz? Minha filha sabe. Uau! Olha lá. Uau! Agora veja bem. Quem aqui já viu um diabo igual um leão atrás de alguém? Hã? Uau! Se é para crer no pé da letra, então creia. Bramando como leão. E cadê o diabo? Agora a carne grita. Grita ou não grita? Alguém te fazer o mal, quero ver que tu não dá vontade de pegar e esguelar. Tu só ama, perdoa por causa de Jesus. Mas dá vontade, irmão, de dar umas vassouradas. Isso é carne, é o leão bramando em nós. Eu ia fazer isso para esse irmão, mas ele não merece. Não é por merecimento não, meu irmão, é graça, faça. É por isso que Jesus sabia que nós íamos ter um diabo ao nosso derredor. Essa natureza que não se converte. Jesus disse, amai até os vossos. Para amar inimigo tem que estar com Deus. Tem que andar no Espírito. Entenderam? Então não se deixe levar por vento de doutrina. Fique com o Evangelho. Diabo que bramando ao derredor, como leão, é a carne, buscando quem possa tragar. Porque a carne, quando ela está ativada, ela destrói as vidas. Se você for nessa manhã procurar debaixo de viadutos, você vai encontrar pessoas que eram crentes, que andavam na igreja, que evangelizavam, que pregavam, tudo aí preso nas drogas. Pessoas em clínica de recuperação, se tratando com psicólogo, depressão, pessoas tirando as suas próprias vidas, porque deixou a carne tomar, as emoções gritou neles. Foram oprimidas pela religião, pelos homens, tiraram as suas próprias vidas. Tem nada a ver com possessão, com demônio, tem a ver com as emoções, a tua mente. E é por isso que o Evangelho vem para salvar a tua alma, o teu entendimento, para você ser uma pessoa saudável. O Satanás quase destrói Jó. Mas Jó era tão firme com Deus, que Deus disse, não toque nele. Ele não vai morrer. Passou por tudo e glorificava a Deus. Era a mesma situação aí. Mas parece, não tem parecer. Tem uma linha de raciocínio e uma revelação da Bíblia para a tua vida. Próximo. Aí lá vem quem? Tiago. Tiago também falando. Tiago está dizendo, 4, versículo 1. Tiago está dizendo, de onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas, as pelejas entre vós? Não vem porventura dos vossos membros que guerreiam em vós? Cobiçais e nada tem, pedir e não receber, porque vocês pedem para gastar nos vossos próprios deleites. Aí ele diz, 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Próximo. 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o quê? E ele, o diabo, fugirá de vós. Comportamento. Adúlteros, adúlteras, cobiçosos, briguentos. Comportamento da carne, irmão. Guerras, pelejas entre vós, facções, divisões, feitiçaria, idolatria, bebedice, glutonaria. Está tudo em vós. Sujeite-se a Deus,
Resista ao diabo, vontade humana, comportamento humano, e ele fugirá de vocês. E aí eu desafio, porque eu tenho moral para isso, e vocês têm também. Qual é o copo de cachaça que vai te iludir hoje? Não, irmão, porque a gente já resistiu isso. Ah, mas cuidado, porque a droga não vai te pegar. Porque você está revestido da graça de Deus. Você não vai ficar com raiva de uma pessoa, querer matar uma pessoa, porque Deus está na tua vida. Nós resistimos a esse diabo, esses comportamentos malignos em nós, da carne. É disso que o Evangelho trata. O homem espiritual e o homem natural. Próximo. 10. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Tem mais, irmão? Vamos adiantando aqui. Romanos, capítulo 16, versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis... Olha, está falando de pessoas. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendestes, contra o Evangelho. Desviai-vos dele. 18. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas o seu próprio... Eles não servem ao Senhor Jesus Cristo, mas as suas próprias vontades. Seu próprio ventre. E com suaves palavras, lisonjas, enganam os corações dos simples. Suaves palavras. É aquele tapinha nas costas. É aquela palavra de autoajuda. Eu estou aqui para dar palavra de autoajuda para ninguém, irmão. Eu não sou psicólogo. Eu estou aqui para dar uma palavra de ajuda, mas é o Evangelho. Não, você vai. Você agora é crente, você vai viver só no love. Ah, irmão, vai ter dificuldade também na vida, irmão. Quem disse que não vai ter? Então, palavras de lisonjas. Aquelas palavras que, sabe? E enganam os corações dos simples. Próximo. 19. Quanto à vossa obediência, é ela, a obediência, conhecida de todos. Com prazo me pôs em vós, eu tenho prazer em vocês, e quero que sejais sábios no bem, mas simples aonde? No mal. Cuidado com os comportamentos malignos, satânico e diabólico. Aí o 20 vem uma bomba de Paulo, vá. E nós encerramos. 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Eu vou explicar. O Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Quem é Satanás ali? É só voltar ao 17, 18 e 19. Eram os homens que não serviam a Deus, serviam aos seus próprios ventres e com palavras lisonjas enganavam os corações dos simples. Então Satanás aqui nesse contexto, Paulo está dizendo, fique firme, de Deus, porque em breve Deus vai dar vitória a vocês, esmagando Satanás debaixo do pé de vocês. Esses homens vão ser envergonhados. Porque estava falando de opositores, de adversários à sã doutrina de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, queridos? Graça e paz. E encerramos hoje para a glória de Deus. Que o Espírito Santo continue.